Os nossos medos que às vezes nos acovardam e nós nos omitimos. Ah, isso não é comigo. Ah, eu não me meto nisso. Ah, isso é problema de fulano. Ah, isso vai dar muito trabalho para resolver. Ah, eu estou tão confortável aqui no meu medinho, no meu canto. Para que eu vou inventar? Para que eu vou enfrentar? E com isso a nossa vida vai ficando cada vez mais pobre. Na verdade, nós encontramos muitos homens que romperam barreiras e as trajetórias deles são maravilhosas. Invejamos os grandes cientistas, os grandes descobridores, aqueles que comprometeram a própria saúde sem medo de descobrirem grandes coisas. Os espíritos contam que Harvey, que descobriu o processo da circulação sanguínea, tinha pesadelos, mas o pesadelo que ele tinha era o medo de não comprovar a circulação do sangue, de não comprovar todo o processo que ele tinha vindo à Terra para descobrir. Miguel de Cervantes, apavorado, preso pela Inquisição, sabia que o final da sua vida se aproximava, mas aparentemente louco, escreve uma obra-prima, Dom Quixote de La Mancha, para nos falar dos medos daqueles que querem impor regras à nossa existência. A igreja, então, era totalmente dominadora, e aquele que porventura falava ou dizia, ou pensava alguma coisa diferente do que ela pregava, era condenado. E ele volta para casa, já estava mais velho. Aparentemente, os cardeais se condoeram da sua situação. Ele volta para casa já num processo de tristeza e loucura, mas deixa essa obra magnífica, Dom Quixote de La Mancha, para a humanidade. Nós temos um medo incrível de recomeçar. Nossa, fulano, faz outra coisa da sua vida. Eu não. Mas você não é feliz? Não sou, mas assim tá bom. Vejam só que loucura. Eu não sou feliz, mas assim tá bom. E nós espíritas, então, somos pródigos em dizer, é meu karma. Meu marido é uma cruz que eu tenho que carregar. Olha, ele é até bonitinho. Minha mulher, coitada, se eu não fico com ela, ninguém fica. Numa outra vida, quem sabe, agora tenho que suportar. Quando os espíritos nos falam de mudança o tempo todo. Quando eles nos dizem que a vida está em nossas mãos, para que façamos dela o nosso melhor. Não importa a nossa idade física, não importa as nossas condições. Os medos de hoje são enormes, porque as exigências da sociedade são muito grandes. Beleza, que você seja belo, que você tenha dinheiro, que você seja bem-sucedido, que você seja amado. E o medo de não ser amado? Meu Deus do céu! Nós temos pavor de não sermos amados, mas não pensamos muitas vezes em amar a ninguém. Aliás, nós estamos na casa de uma benfeitora que, quando desencarnada, há muito tempo atrás, escreveu através de Chico Xavier: Senhor, quando eu era criança, pedia a cada Natal que chegava uma boneca. E a boneca, obviamente, nunca veio para Maria Dolores. Quando eu era jovem, pedia um amor. E, obviamente, o amor não veio. Mas no final do poema ela diz: hoje, alma livre no além, eu te peço, Senhor, nunca me deis aquilo que eu mais queira. Dá-me o dom de compreender. É preciso ter muita coragem para pedir isso. Nunca me deis aquilo que eu mais queira, porque nós queremos que a lista das nossas exigências sejam compreendidas e aceitas pelas forças do bem. E, enfim, sejamos felizes. Mas os amigos espirituais sabem que é também das vezes em que a vida nos diz não, que o nosso medo se modifica. Porque nós precisamos acreditar que tudo nasce em nós. Jesus jamais afirmou: Deus te curou, eu te curei. Ele disse sempre: tua fé te salvou. Os espíritos contam que o cego de Jericó estava tão distante de Jesus.
Ele tinha consciência de que entre ele e Jesus havia uma multidão desesperada, cada um com a sua necessidade, com o seu medo. E ele desejou ali, naquele canto onde ele estava, que Jesus o visse, já que ele apenas ouvia a voz de Jesus sem enxergar. E Jesus atravessa aquela multidão e chega até ele. E de forma maravilhosa pergunta: que queres que eu te faça? E o cego de Jericó responde: Senhor, que eu veja. Vejam a sutileza do pedido. Ele não diz que eu enxergue, ele diz que eu veja. Ele queria ver mais do que simplesmente tudo que estava à sua volta. Ele queria ver aquela mensagem que Jesus trazia, e Jesus diz: pois eu quero. Imagine o que era você estar à frente de Jesus, apavorado, tristonho, solitário, e o seu querer comunicar-se com o querer da alma mais perfeita que já viveu na terra. As curas realmente aconteciam. O que chamamos de milagre, na verdade, era a interação desse ser magnífico com o real desejo daquele que ia procurar por ele. E é claro que as pessoas não se aproximavam de Jesus muitas vezes por medo. Quem era aquele homem? Quem era aquele ser que tinha vindo falar de uma esperança que ninguém conhecia? O medo que os apóstolos sentiram quando Jesus foi crucificado foi imenso. O seu mestre estava morto. Como é que eles sobreviveriam? E então Jesus desaparece após a morte para dizer que tudo apenas estava começando. Quando nós temos muito medo de alguma coisa, ela parece muito mais forte do que nós, e parece que nós nunca vamos superá-la. Ao acompanhar as reflexões de Maíse Braga, percebemos que o medo se apresenta como fenômeno constante na experiência do espírito. Ele não se limita à reação frente ao sofrimento ou à morte, mas manifesta-se de modo sutil em nossas relações, nos vínculos afetivos, na necessidade de controlar resultados e na resistência às transformações inevitáveis da vida. Reconhecer sua presença é compreender a força que limita a liberdade interior e influencia as escolhas morais e espirituais. Quando o medo surge, a fé atua como guia sereno, transformando a apreensão em clareza, o apego em liberdade e a insegurança em coragem para agir com responsabilidade. Ao confiar na direção divina, o espírito entende que as dificuldades possuem finalidade educativa e que cada obstáculo é oportunidade de vigilância interior, aprimoramento da vontade e compreensão ampliada sobre os próprios limites. A fé não elimina o medo, mas lhe confere sentido, transformando sua energia em aprendizado e discernimento. Assim, o medo deixa de ser obstáculo absoluto, tornando-se elemento de aprimoramento, enquanto a fé atua como suporte silencioso e permanente. É nesse equilíbrio entre reconhecimento do temor e confiança em Deus que a alma encontra condições para progredir, ampliando a compreensão de si mesma e consolidando virtudes essenciais à caminhada espiritual. O aprendizado se perpetua, a liberdade interior se fortalece, e o espírito se eleva na prática cotidiana do bem.